Viva! O princípio da credibilidade na seleção da informação mediática é o tema de uma de tantas comunicações científicas de Joaquim Paulo Serra. Como é que se consolida a credibilidade ou a fiabilidade de um meio, de um repórter, quando estamos mergulhados na vibração do instante digital? Professor Joaquim Paulo Serra. É uma boa questão. Eu tenho que dizer que essa era uma questão que já se colocava aos retóricos na antiguidade, mas que hoje é mais pertinente devido à abundância de informação, não é? Há vários autores que têm falado não apenas em abundância, mas mesmo em excesso de informação, e o grande problema hoje do leitor, ou do ouvinte, ou do telespectador, ou do navegante na internet, é selecionar aquela informação que é credível. E o que é uma informação credível? Tradicionalmente, uma informação credível tem que ter 3 características. Tem que envolver competência por parte do produtor da informação. Eu tenho que reconhecer que a pessoa que está a dar essa informação tem competência, e tem competência significa que tem provas dadas no passado, portanto remete-nos para uma certa história. Depois há uma questão importante também, que é a questão da honestidade, porque nós não podemos considerar credível alguém que, noutras ocasiões, mais uma vez remete-nos para o passado, que noutras ocasiões nos tenha mentido e tenha sido desonesto. E depois uma outra questão muito importante também é aquilo que os gregos chamavam a empatia. Isto é, o destinatário das informações tem que ter a certeza de que o destinador ou o emissor não quer tirar um proveito da informação que está a prestar, portanto, que não tem um interesse próprio, portanto, que a informação é desinteressada, ou como se diria hoje, que é um bem público, não é? E, portanto, estas 3 características, competência, honestidade e benevolência, se quiser, são 3 questões fundamentais para aferir a credibilidade de uma fonte de informação. Será que o bem público está a ganhar credibilidade? Esse bem público, a informação? Eu acho que se nós olharmos para o panorama mediático, quando estou a falar de panorama mediático estou-me a lembrar nomeadamente da televisão e da internet, não é? No caso da televisão, eu creio que hoje o bem público, o serviço público está sobredominado por aquilo que nós chamamos uma lógica de entretenimento, não é? E que já não é de hoje. Tabloidização mesmo? Sim, exatamente. Ela veio a ser preparada noutros países que estariam um bocadinho à frente de nós em termos à frente, no sentido tecnológico e de empresas de comunicação, não é? Os Estados Unidos. Já um autor americano chamado Neil Postman, nos anos 90, escreveu um livro chamado Amusing Ourselves to Death, quer dizer, divertindo-nos até morrer. Isto é, o próprio Bourdieu, por exemplo, escreveu sobre isso, não é? Quer dizer, aquilo que não diverte, mesmo que seja sério, não passa na televisão. Portanto, a televisão vive-se o impacto. E há um efeito de contágio? Há um efeito de contágio. Aliás, a minha colega Felisbela Lopes, da Universidade do Minho, tem um belo texto sobre aquilo que se pode chamar a big brotherização da informação, não é? Portanto, aquilo que não é bisbilhotice, aquilo que não diverte, aquilo que não é escândalo, etc. Não entra no alinhamento. Não entra. Joaquim? E com a internet acontece exatamente a mesma coisa. Paulo Serra é professor catedrático da Universidade da Beira Interior. A partir da formação inicial em Filosofia, Humanidades, focou-se na investigação sobre as ciências da comunicação, tem vários livros publicados, como autor ou coautor, e dezenas de artigos científicos também publicados. Joaquim Paulo Serra é o convidado escolhido para inaugurar este podcast da Escola Superior de Comunicação Social, dedicado à comunicação da ciência. Joaquim Paulo Serra é presidente da direção da SOPCOM. Qual é o papel de associações científicas, como a SOPCOM, no desenvolvimento da investigação? Eu diria que o papel é, por um lado, agregar os investigadores, que de outra maneira estariam isolados, não é? Portanto,
Essa agregação é feita através de iniciativas. Obviamente ninguém pode querer agregar investigadores dizendo-lhe sejam sócios, paguem as vossas cotas. Há depois todo um conjunto de iniciativas que permitem agregar. Estou a referir-me, por exemplo, à organização de congressos. A SOBCOM organiza de 2 em 2 anos o seu congresso, com investigadores nacionais e estrangeiros. Portanto, sempre eu referi na apresentação que fiz há bocadinho o professor Hélio Katz, que esteve no primeiro congresso em 1999, mas ao longo dos anos tem havido essa preocupação. Depois também a publicação de algumas revistas. A SOBCOM neste momento tem no seu site a revista Comunicando, a revista Estudos de Jornalismo, a revista Vista, ainda que agora esteja a fazer uma espécie de afetação a centros de investigação, incentiva as várias revistas também, e depois prémios para investigadores júniores. Temos um prémio chamado Prémio Paquete de Oliveira para teses de doutoramento. Homenagem a um grande investigador. Exato, é um grande investigador, é uma grande personalidade. Que é de 2 em 2 anos, e temos também de 2 em 2 anos, alternadamente, um prémio para o melhor livro de ensaios produzido por investigadores da SOBCOM. E, portanto, basicamente é nesse sentido que nós temos trabalhado. A investigação sobre ciências da comunicação no mundo tem, e recorro a um dado seu, tem em números gerais 120 anos, desde a publicação do L'Opinion e la Communication. Em Portugal, quanto tempo tem a investigação sobre ciências? Eu diria, relativamente ao primeiro número, aos 125 anos, há quem defenda que é mais antiga, não é? Há quem diga que logo no século XVII terá surgido essa preocupação com a comunicação. No caso português, eu creio que foi decisiva a criação do curso de Ciências da Comunicação Social, na altura, nos anos 79, ainda que já tivesse ouvido várias tentativas de criação de cursos de jornalismo e de comunicação social, o Estado Novo, em particular o salazarismo, não se dava bem com a comunicação. O Marcelo, mesmo com a abertura que ele teve à televisão e às conversas em família, também nunca deu esse passo, de maneira que foi já depois do 25 de Abril, a partir dos anos 70, meados dos anos 70, que se começa a trabalhar na criação do curso, e em 79 surge o curso de Comunicação Social. O que nos coloca como um país tardio na Europa? Sim, relativamente tardio, e, por exemplo, só para ter uma ideia, no Brasil a comunicação surgiu para aí nos anos... Os estudos de comunicação na universidade surgiram nos anos 40, 50, portanto eles estão 30 ou 40 anos... Atravessaram a ditadura dos anos 60. Exatamente, atravessaram essa ditadura e produziram... Hoje o Brasil é uma potência na área da produção de investigação e de publicação na comunicação, tem dezenas e dezenas, milhares de investigadores, produz imensos... Com discussão nos meios de comunicação, teve cultura, discussão sobre a comunicação. Por exemplo, tem um observatório de imprensa que eu leio frequentemente. Por um extraordinário Alberto Dimes, justamente. Exatamente, que eu leio frequentemente, e portanto a discussão é permanente. Os próprios congressos brasileiros são uma experiência... interessante, porque há uma discussão muito acesa e eles têm às vezes modelos em que a pessoa apresenta uma comunicação durante pouco tempo, mas depois a maior parte do tempo é levada a discutir a comunicação. Qual é o estado, na sua opinião, o estado da investigação em Portugal sobre ciências da comunicação neste momento? Já houve 8 centros de investigação, agora há 4? Há 4, na última avaliação da FCT, que foi feita há cerca de 3, 4 anos. Esta redução é uma má notícia. Esta redução é uma má notícia, no sentido em que, por um lado, implica que há uma restrição de financiamentos, e no sentido em que houve 4 centros que desapareceram porque, pura e simplesmente, desistiram de se apresentar a concursos em que não eram bem avaliados. Portanto, há aqui um problema de facto, e tivemos aqui uma situação também intermédia, que foi a situação chamada da Troika, não é? Com a presidência da FCT pelo professor Miguel Seabra, foi extremamente penalizadora, porque nessa altura incentivaram-se os investigadores em geral e os da comunicação em particular a criar grandes unidades que depois foram muito mal avaliadas. E, portanto, eu creio que foi um golpe de que as ciências da comunicação ainda não se
ainda não se refizeram, não é? Vê as ciências da comunicação como... Deixa-me só dizer, ainda que desses 4 centros, nós temos 2 excelentes, não é? O SEX, portanto, o Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho, tem excelente. O ICENOVA da Universidade Nova de Lisboa tem excelente. O LabCon da Universidade da Beira Interior tem muito bom e o SICANT tem bom. Portanto, são 4, ainda que 2 sejam excelentes, uma muito boa e uma boa. Mas em termos de agregação de investigadores, elas de facto representaram uma perda em termos de financiamento e de produção de investigação. Como entende esta área multidisciplinar, interdisciplinar? Eu entendo simultaneamente como multidisciplinar, porque ela congrega várias disciplinas, não é? Portanto, desde filosofia, antropologia, sociologia, história, portanto, há uma série, economia. Portanto, por um lado multidisciplinar, por outro lado também interdisciplinar, porque muitos dos projetos que nós temos de investigação mobilizam várias destas disciplinas simultaneamente. Ainda não chegámos à ideia de transdisciplinaridade, em que, no fundo, o que interessa é o projeto e não propriamente as disciplinas, mas eu creio que a interdisciplinaridade já é um bom passo. Portanto, nós temos, neste momento, projetos que, de facto, combinam várias áreas ao mesmo tempo, desde, por exemplo, sociologia, informática, economia, história. Portanto, isso... creio que é uma mais-valia para as ciências da comunicação. O que é que Bolonha implicou para os cursos de ciência da comunicação? Bolonha implicou aquilo que, sem dúvida, se pode chamar um corte nas disciplinas de formação geral. Vou-lhe dar um exemplo. Se eu tiver um curso de jornalismo e eu passo de 40 disciplinas para 30, que foi o que aconteceu, então nós passamos de 4 anos para 3 nas licenciaturas, 40 disciplinas para 30, há 10 disciplinas que têm que desaparecer do curso. Quais é que vão ser essas disciplinas? Não vai ser o jornalismo impresso, nem o jornalismo radiofónico. Vai ser, por exemplo, português, vai ser cultura portuguesa, geografia, história... apesar de serem disciplinas cruciais. Claro, exatamente. Evidente. E isto provavelmente já se está a repercutir nos resultados de licenciados desde então. É possível. Eu acho que há uma espécie de tecnificização das licenciaturas, não é? Mas com resultado depois que é paradoxal, porque a partir do momento em que se criaram estas licenciaturas já especializadas, com a ideia de que os estudantes poderiam ir para o emprego, mas depois criou-se um mestrado ainda mais especializado, os empregadores não querem licenciados, querem mestres. E, portanto, temos umas licenciaturas que são especializadas, mas que não servem para o emprego e também não servem propriamente para prosseguimento de estudos. Portanto, se fossem de uma banda mais geral, não serviriam para o emprego, mas certamente que dariam uma outra perspectiva ao estudante que vai tirar o seu mestrado, e aí sim tem uma especialização já maior na área da comunicação. Cabe à academia, à universidade, ao politécnico, cultivar, para além de estimular a consistência, o rigor na investigação, a credibilidade, a imparcialidade, já falámos disso, também cultivar a autorreflexão, o espírito crítico, a inquietude, a responsabilidade social. Qual é o lugar das ciências sociais na formação dos profissionais da comunicação? Eu acho que um profissional que não tenha conhecimentos, por exemplo, de sociologia, não é? Hoje vivemos numa sociedade cada vez mais complexa, ou que não tenha conhecimentos de história e de geografia, não é? Imaginemos um jornalista que ouve agora falar de Cabul, não é? E não consegue ver no mapa. Pode ser uma coisa caricata, mas as coisas verificam-se, não é? Ou a simples leitura, por exemplo, de uma estatística, não é propriamente uma ciência social, ainda que as ciências sociais façam um uso bastante abundante da estatística, não é? Mas saber sociologia, saber história, saber economia, saber geografia, são coisas fundamentais, por exemplo, para um profissional do jornalismo, não é? Mas também para um profissional das relações públicas, porque as pessoas, por exemplo, comportam-se de maneira diferente consoante as geografias, a história é importante para percebermos os comportamentos e, portanto... Robustecer as bases culturais. Exatamente, robustecer, eu acho que esse é um bom termo, e que esse robustecimento foi minado ao optarmos por um perfil demasiado
profissionalizante, demasiado especializado logo nas licenciaturas. Estamos focados nas ciências da comunicação e a comunicação da ciência. No lado nas redações, em algumas redações, há quem aponta aos cientistas em Portugal falta de disponibilidade para comunicar. Tenho a percepção de que dessa ausência tem diminuído, mas é uma questão. Eu creio que é uma questão, e eu tenho uma colega na Universidade da Beira Interior, chamada Anabela Gradim, que neste momento até é coordenadora da nossa unidade de investigação, mas que foi jornalista profissional também, antes de entrar na academia, e que tem feito trabalho justamente na área da comunicação de ciência. E ao longo dos últimos anos temos feito vários encontros em que pomos na mesma sala, na mesma hora, cientistas e jornalistas a conversarem uns com os outros. E de facto há a queixa reiterada dos jornalistas de que os cientistas em geral são demasiado especializados e não sabem comunicar. E isso levou a surgir na área da comunicação também uma especialidade chamada comunicação de ciência. Isto é, nós hoje temos jovens, não é? Geralmente recém-doutorados, ou então alunos que ainda estão a fazer doutoramento e que enveredam pela área da comunicação de ciência. E cujo objetivo é, por um lado, dizer o que é que se faz na ciência, mas de certa maneira também traduzir aquilo que se faz na ciência para o público em geral. Porque o jornalista António Granado encabeça justamente... Exatamente, António Granado, exato, é uma pessoa que nós já tivemos lá, e justamente essa questão é crucial, não é? Porque há hoje em dia também um movimento da parte dos cientistas, porque quando falamos dos cientistas, eles também não constituem um bloco, isto é, há perspectivas diversas. Há hoje um grupo de cientistas que fala da ciência cidadã, não no sentido da ciência ser feita pelos cidadãos, não compete ao cidadão em geral fazer ciência, mas compete ao cidadão em geral saber para que ciência é que vão os seus impostos e para que ciência é que deveriam ir, sobretudo. E isso é uma questão política e que justamente os cientistas, não todos, mas que em grande parte têm como um desidrato consciente. Portanto, ouvir, e há hoje em dia iniciativas, não é, ligadas, estou-me a lembrar, por exemplo, de uma plataforma em Figueira de Castelo Rodrigo, bem lá em cima no Distrito da Guarda, que é uma plataforma para a ciência cidadã e que justamente promove iniciativas conjuntamente com as universidades. Ainda há pouco tempo colaborou na chamada Noite dos Investigadores, que é um evento que é feito pelas universidades. Há muita energia. Na Figueira há muita energia, exatamente. E curiosamente, porque a pessoa que está à frente desse projeto esteve a fazer o doutoramento em Leiden, na Holanda, e absorveu a ideia dos cientistas holandeses, que se calhar esses aspectos estão um bocadinho mais avançados, de uma ciência cidadã. Estamos a discutir devidamente em Portugal as práticas comunicacionais? Eu creio que a discussão é muita, não é? E diversa. Não sei se as práticas comunicacionais muitas vezes são discutidas ou são normalizadas, por assim dizer. Eu falava há bocadinho, aliás, retomando implicitamente uma distinção que foi feita pelo Adorno já nos anos 60 ou 70, não me lembro bem agora, mas que era a distinção quando ele trabalhou, até antes, para aí nos anos 50, quando ele trabalhou nos Estados Unidos, que era a distinção entre ciência administrativa e ciência crítica. Eu acho que nós tendemos muito hoje em dia a fazer ciência administrativa, isto é, ciência baseada nos resultados. A própria FCT hoje em dia, para apoiar um projeto, o projeto tem que demonstrar que tem impacto económico e social. Quer dizer, quando nós, por exemplo, agora com a pandemia, o que nós vimos era que precisávamos de ciência pura e dura, isto é, ciência teórica. Nós basicamente não sabíamos era o que eram os vírus e como é que eles se comportam, não é? E, portanto, a prática, de certa maneira, exigia teoria, mas uma teoria que não existia. E, portanto, eu temo que na comunicação hoje em dia esteja a haver muito trabalho empírico,
muita normalização de práticas e pouca crítica, pouco trabalho crítico e reflexivo sobre essas práticas comunicacionais. Será que estamos a ponderar devidamente o modo como a tecnologia está a fazer mudar, sobretudo estes últimos 20 anos? Eu acho que... a tecnologia é uma questão fundamental. Sim, a tecnologia, nós podemos já não sou o primeiro a fazê-la, mas retomar aquela famosa frase do Fernando Pessoa sobre a Coca-Cola, primeiro estranha-se e depois entranhas. Quer dizer, a tecnologia é qualquer coisa que invade a nossa vida e que nós pura e simplesmente não podemos deixar de aceitar, não é? E, portanto, é aquilo que nós podemos chamar um dispositivo que se nos impõe no dia-a-dia, não é? Agora, talvez nós tenhamos é que fazer também uma reflexão crítica sobre os usos dessa tecnologia, por exemplo, sobre o que é usar um telemóvel quando nós estamos num grupo de amigos e ao mesmo tempo estamos a falar com uma pessoa que está ausente, não é? Portanto, ou quando nós passamos o nosso tempo em redes sociais, se calhar a fazer o pior possível a algum colega nosso ou a algum amigo nosso, não é? Portanto, essas práticas que têm na base a tecnologia devem ser questionadas e devem ser refletidas também. A exigência ética e deontológica é uma distinção entre, por um lado, o jornalismo, por outro lado, a multiplicidade de vozes que comunicam na internet. É reconhecido que o jornalismo vive tempos difíceis, crise, à procura de sustentabilidade. Que caminhos é que, na sua perspectiva, o jornalismo deve tentar explorar? Eu acho que neste sábado passado houve na Universidade da Beira Interior o primeiro encontro de jornalistas dos meios regionais. No caso dos meios regionais, eu falo em particular, por exemplo, do Jornal do Fundão. Sim. Histórico e em que eu escrevi também durante vários anos e cujo diretor é professor na nossa universidade, que se refere dois aspectos muito de menos importância, digamos assim. Um é o porto pago, que desapareceu e que onera extraordinariamente os jornais regionais, e outro é a questão do IVA na publicidade, portanto a redução do IVA na publicidade. Portanto, bastariam essas duas medidas, por exemplo, para apoiar imensamente a imprensa regional e provavelmente também muita da imprensa nacional ainda impressa. Outra via que neste momento está a seguir é a via do pagamento dos conteúdos, não é? Portanto, está a ser desenvolvido um caminho pelas empresas vou-me lembrar, por exemplo, da empresa e outras empresas da área dos média, em diálogo, no diálogo possível com empresas como a Google, como o Facebook, etc., no sentido de essas empresas que distribuem conteúdos beneficiam deles, no fim de contas. Beneficiam deles, portanto, agregam utilizadores com esses conteúdos, contribuírem de alguma maneira para aqueles que verdadeiramente produzem os conteúdos. E eu penso que esta será uma via interessante, parece haver da parte dessas empresas, também, eu não digo voluntariamente, mas talvez a contragosto, a realidade que se impõe, claro. Uma vontade de ir nesse caminho. E eu penso que pode ser um caminho interessante. Depois há outras vias conhecidas, como é o caso dos assinantes, não é? De vários jornais que enverdaram pelas assinaturas online e que têm também aí uma perspectiva de sobrevivência. Temos um caso muito interessante no Reino Unido, do Guardian, que estimula os leitores a subscreverem o jornal, a contribuírem da forma que entenderem. Uma espécie de crowdfunding. Justamente. Exatamente, sim. Curiosamente, vi há dias uma notícia de investigadores portugueses que estão a querer fazer a mesma coisa na área da ciência. Pedir aos cidadãos para financiar, contribuam com algum dinheiro para determinados projetos. Claro. Portanto, talvez faltem em Portugal, como nos Estados Unidos, fundações que fomentam... Isso é algo que impressiona. Eu não sou um profundo conhecedor dos Estados Unidos, mas curiosamente estava no Texas na altura, em Austin, quando houve a notícia de que o Sr. Hilton, o avô da Paris Hilton, não é? Para falar de uma socialite que é mais conhecida, o senhor, creio que é o Joe Hilton,
tinha doado a maior parte da fortuna dele à universidade, deixando filhos, netos, etc., com pequenas quantias. Essa prática uma não boa existe, tradição americana. não existe em Portugal. Conhecemos, obviamente, a Fundação Carlos de Gulbenkian, que é muito especial, e agora a Fundação Champollion, que mesmo assim digamos, algo que deve ser elogiado, claro, para o tamanho português, não é? E que tem feito, quer uma quer outra, excelente trabalho. A Gulbenkian é uma espécie de Ministério da Cultura. Super Ministério da Cultura. E a Champollion, neste momento, é uma espécie de linha de ponta da investigação em ciências médicas. E agora está a desenvolver mais uma área, o pâncreas, com o financiamento da família Botton. Professor Joaquim Paulo Serra, a televisão está a passar, a frase é sua, do grande ecrã coletivo para os dispositivos móveis. Temos um horizonte que nos é colocado, o horizonte emergência climática aponta-nos muito para 2030. Até 2030 temos de mudar o nosso modo de vida. O que é que poderá ser a comunicação em 2030? Podemos olhar à frente e imaginar, tudo mudou tanto nestes últimos 20 anos e agora os próximos 10, o que é que nos trazem? Eu acho que um movimento que já não é de hoje, mas que se está a verificar, é uma certa fusão entre o computador e a própria televisão, não é? Curiosamente, houve uma altura em que havia muito a automatização do fim da televisão. Quer dizer, curiosamente, a televisão não desapareceu, adapta-se, não é? Portanto, há uma espécie de fusão entre a televisão e o computador, portanto, entre a parte que é a parte dos conteúdos e a parte depois mais informática. Aliás, com a televisão a criar conteúdos que importam ideias das redes sociais. Exato. Scroll. E a outra questão, há um investigador holandês que dizia muito graciosamente que quando se fala no desaparecimento dos meios, os meios não desaparecem, tornam-se invisíveis porque entram dentro do nosso bolso. E, portanto, há uma espécie de migração desses meios todos para o telemóvel. E, portanto, eu acho que há, por um lado, aquilo que se pode chamar uma convergência tecnológica, que é também uma convergência de conteúdos, que também já é uma convergência de profissionais, e depois uma miniaturização dos próprios meios e uma portabilidade dos próprios meios. Se isso é mais amigo do ambiente, eu sinceramente não sei. Fala-se muito da questão do lítio e de outros minerais, não é? Que são importantes mesmo para as futuras máquinas não poluentes, necessitam desse tipo de minerais, e eu sou de uma região em que há uma serra, não é? A Serra da Argemela, em que justamente, perto ali da Gardunha, em que justamente se queria fazer extração de lítio. Portanto, não sei. Aí está uma tarefa para o jornalismo, investigar, aprofundar Sim. numa zona que está mergulhada. E há movimentos de cidadãos que são contra e que também envolvem não apenas cidadãos comuns, mas cientistas que acham que, de facto, o lítio também não será um caminho. É provavelmente necessário pôr em questão, e discutirmos. Assim, sendo que o jornalismo será sempre o mesmo, ou seja, os princípios do jornalismo, esses não mudam. O jornalismo adapta-se às circunstâncias, mas a ética, a deontologia, o rigor, a credibilidade, é sempre a mesma coisa. Eu acho que... O culto da reportagem. Acho que... aquilo que é a essência do jornalismo, que são os princípios da deontologia e da ética, mantém-se qualquer que seja o meio, não é? Não é por... E, aliás, houve, na altura em que os jornalistas, por exemplo, começaram a utilizar Facebook, Twitter, etc., houve grandes discussões nas redações. Obviamente, Sim. Eu não pertenço às redações, mas acompanhei essa discussão sobre... Se é legítimo um jornalista utilizar, participar, etc., e, portanto... Aquilo que dois autores americanos, o Kovacs e o Rosenstiel, criaram um livro justamente sobre os princípios do jornalismo, e quando a gente vai ver os princípios do novo jornalismo, são exatamente os princípios do velho jornalismo. Quer dizer, o jornalismo é uma forma de produzir, e agora volto ao Robert Park, de certa maneira também o trabalho do Eduardo Médici. O jornalismo é uma forma de produzir conhecimento, que não é igual à ciência. Portanto, diz o Park que a ciência
parte de factos particulares para conseguir uma lei geral, enquanto o jornalista quer estudar factos particulares. Mas em termos da objetividade, da honestidade, da seriedade, etc., a tarefa do jornalista e a tarefa do cientista são exatamente a mesma. Assim, um prestigiado investigador sobre ciências da comunicação, Joaquim Paulo Serra, também presidente da SOPCOM, o nosso convidado neste episódio inaugural do podcast da Escola Superior de Comunicação Social sobre comunicação da ciência.